Olá, nós vamos agora gravar este vídeo que se refere à segunda e última parte do capítulo 17, rogativa singular, né? Nós vimos na primeira parte que Dona Albina é uma senhora que estava prestes a desencarnar, tanto é que a equipe de Jerônimo, da qual André Luiz pertence, vieram exatamente à Terra como missionários da colônia de Nosso Lar para ajudar alguns trabalhadores daquela colônia no momento do desencarne, benefício que obtiveram por trabalharem na prática do bem, ok? E irmã Albina, ela é uma senhora pertencente à escola protestante presbiteriana, evangelizadora, né? E ela pelos seus trabalhos feitos aqui na Terra, obteve esta dádiva de ter esse auxílio, vamos dizer, para minimizar as questões do desencarne, ok? Pois bem, na primeira parte nós vimos então que em dado momento, André Luiz ali junto desta senhora, ou ainda, desculpe, lá no posto de socorro, e Jerônimo recebe instrução para voltar a Nosso Lar e recebe novas instruções. E quando ele transmite a André Luiz as instruções, são aquelas de preservar ainda a existência da irmã Albina. Ela não desencarnará agora como estava previsto, e deveriam eles seguirem junto a ela, auxiliando-nos no seu organismo já bastante debilitado, para que ela consiga obter recursos fluídicos do plano dos espíritos para permanecer mais alguns meses na Terra, né? E André Luiz, bem curioso de saber quem foi que fez aquela prece, aquela rogativa que, subindo às entidades superiores lá do próprio Nosso Lar, fizeram com que tomassem a decisão de suspender o desencarne de Albina e fazer com que ela ainda permaneça na Terra. E aí nós vamos ver exatamente nessa segunda parte, né, as questões que André Luiz coloca sobre quem teria feito a prece, e nós vamos descobrir esse mistério, ok? Como nós terminamos ali o final do capítulo anterior, na gravação do vídeo, né? Jerônimo e André Luiz procedem, mais Jerônimos, evidentemente, procedem alguns passos, fazendo com que ela se recupere bastante, né? E diz assim, contrariando a expectativa geral, a enfermeira aceitou o oferecimento de um caldo reconfortante que estava se sentindo bem melhor. Em face da alegria que todos empolgavam, André Luiz pergunta: teriam sido estas aplicadas discípulas o móvel da alteração do desencarne de Albina? Quem sabe talvez lhe fizesse falta a venerável professora? E Jerônimo lhe responde: não é bem isso não, elucidou ele. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já comprou a sua tarefa junto a estas garotas. Deu-lhes o que pôde, devoltou-se quanto devia em virtude da abnegação da enferma. As aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes de albina. Compete agora às interessadas organizarem condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Todos nós que possivelmente possamos trabalhar em prol do nosso semelhante, principalmente no efeito de esclarecimentos espirituais, de evangelização mesmo, pois que o Evangelho de Jesus não é outra coisa não é senão a conduta de existência para a nossa evolução espiritual. As sementes que colocamos nas mentes dos outros, principalmente dos jovens, vão se frutificar no momento oportuno. Curioso, André arrisca ainda. Estaríamos, então, porventura, ante o resultado da requisição sentimental das suas filhas? Jerônimo fitou ambas as senhoras, que assistiam a doente com desvelada ternura,
Abanou a cabeça com um gesto negativo e retrucou. Também não, André. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-os na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante cumpre às filhas, evidentemente, seguirem-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e de Eunice, filhas de Albina, envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais em circunstâncias como estas que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas as filhas partem das esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de libertação e de modo algum as filhas poderiam retê-la aqui na terra. Nesse instante, seguindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? A interrogada, enternecida, seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado. Em breves momentos, André, você receberá a chave deste problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltavam a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartilhamento à tarefa de auxílio. Inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade da prorrogação. Processavam-se com extremo carinho os serviços de assistência. Quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo, de uns 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando, o Jerônimo esclareceu: André, a súplica desta criança alcançou-nos a coluna espiritual e modificou-nos o roteiro. O que? Interroga André, sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: Este menino, ele não é neto consanguíneo da doente, embora se considere como tal. Ele é órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd atualmente mantém no lar desde que a nossa irmã Albina se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda ligado à família de Albina já há alguns séculos. Torna o seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. A gente às vezes nem imagina, né? Numa criança ali de 8 anos, estar ali encarnado ou reencarnado um espírito com tão delicadas missões, né? No sentido aqui, como trata Jerônimo, missões apostólicas, ou seja, missões de divulgação do Evangelho de Jesus, né? E aí nós vamos ver agora a razão pela qual ele rogou e como ele rogou para que a avó não desencarnasse nesse momento, ok? Ia formulando perguntas novas, mas o meu orientador, indicando à enferma que se abraçar a criança, aconselhou-me solícito. Observe André por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira
encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclama a respeitável senhora em desabafo. Oh, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Você tem fé, João? Confio em Jesus. Na última vez que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar, João? Os olhos dele se umedeceram, mas ele acentuou em voz firme. Precisamos da senhora ainda neste mundo. Albina abraçou e beijou com meiguice maternal e prosseguiu. João, eu tenho sentido muito saudade de seus hinos na escola. Você tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Então cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu, jubiloso, por haver encontrado um motivo de alegrar a doente querida, e indagou com naturalidade. Qual hino a senhora deseja? A enferma pensou e disse. Jesus sendo o meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantemente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos e começou a cantar antigo e dedicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força. Não, vovó, não. A senhora não pode ir agora para o céu. Não pode. Deus não deixará. Evidentemente, este hino, como vimos na primeira estrofe, né, refere-se à partida da senhora para a pátria do plano espiritual, né? E Joãozinho, conhecendo a canção, né, sabendo que ela não pode partir nesse momento, e nós já vamos ver o motivo pelo qual ela obteve essa dádiva de continuar na existência terrena, ok? Albina recolheu carinhosa e feliz. Que é isso, João? Perguntou, buscando a sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava, diz André. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou. O menino tem razão, André. Albina não irá mesmo desta vez. Atendendo minha curiosidade, entrou nas explicações finais, advertindo. Que nota você dá? O que nota você de particular em Lloyd, né, filha da dona Albina? Recorrendo a observações que já levaram efeito, respondi sem hesitar. Reparo que Lloyd aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro verifiquei que ela está em período ativo de maternidade e em vésperas de deliverança. Isso mesmo, confirmou o velho amigo. A prece de João é tão importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina em processo reencarnacionista é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ela e João, ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associadas de Albina em várias missões e muito cedo seriam continuadores na obra da educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, espíritos puros, mas são sim trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais elevadas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima da nossa venerável irmã Albina. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd grávida, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento.
a carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios de que dispõe, nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira, que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilação de prazo para a desencarnação de Albina. Vemos aqui no esclarecimento, né, como age no plano espiritual, mesmo de espíritos mais avançados na sua evolução dentro dos processos evangélicos, onde com trabalhos e missões importantíssimas junto da humanidade aqui na Terra, né, como que as coisas se dão. João, liberto muito provavelmente durante o sono do corpo físico, né, conseguiu fazer estas rogativas e pela sua conduta espiritual mais elevada, evidentemente, as suas rogativas, suas intercessão em benefício da permanência da irmã Albina aqui na Terra, fizeram-se sentir junto aos espíritos superiores lá da colônia de Nosso Lar. Então vemos que trabalhos missionários importantes, né, inclusive poderiam ser intercedidos em benefício do bem maior do que o desencarne momentâneo da Albina, né? Alguns talvez perguntassem, né? Mas a espiritualidade não estaria percebendo e sabendo desta questão? Talvez aqui, neste caso, o próprio trabalho de intercessão de João seja o fator preponderante para dar continuidade na sua tarefa e do espírito que está ali para reencarnar através de Loide, a filha de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando-nos a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando, sob forte enlevo, a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho, com amor, vencia o rigoroso poder da morte. E aqui encerramos esse episódio, capítulo 18, né? Rogativa singular, e já nos encaminhamos para a parte final do livro, né? Restam mais 3 capítulos para concluir esta obra, Obreiros da Vida Eterna. E o próximo episódio, capítulo 18, se denomina Desprendimento Difícil. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.